Diretamente, aqui está falando sobre a redenção porque é o tema, né? Mas Cristo nos revelou todo o mistério de Deus que vem guardado por séculos. A única coisa não revelada aos homens são tempos e épocas. Tempos e épocas. Tudo que é necessário para que o homem saiba, para que a igreja saiba, foi revelado por Deus. Não existe mistérios de Deus não revelados à sua igreja, em que a gente possa jogar nesta conta aí qualquer atitude que a igreja tenha em nome de Deus que não seja nas Escrituras. Nós não podemos jogar na conta dos mistérios de Deus. Nós não podemos fazer isso, porque a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo principalmente, que esse mistério já foi revelado pelas Escrituras. Eu quero convidar os amados irmãos para a leitura de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Nós já lemos aqui outras vezes esse versículo, né? Mas o tema, ele nos propõe olharmos mais uma vez para essa realidade espiritual, tá bom? Carta aos Romanos, capítulo 16. Vamos ver aqui a partir do verso 25, olha só. Ora, há aquele, veja que este há aqui tem uma crase, né? Então, aqui, este há com crase significa para aquele. Então, não está falando apenas aquele. Não estou falando aquele. Eu estou dizendo para aquele, né? Quando tem a crase, tá? Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e pregação em Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao único Deus e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então está para aquele, porque ele está fazendo a doxologia aqui. E aqui ele fala para aquele, então ele está falando de Cristo, depois vai falar de Deus, né? A Deus seja a glória por meio de Cristo. Então, para aquele, e durante essa doxologia, que era comum, né? Os apóstolos terminarem suas cartas com a doxologia, doxa quer dizer glória, né? Glorificando a Deus. Terminavam as cartas glorificando a Deus. Começavam as cartas com saudações, em nome de Deus, né? E terminavam as cartas glorificando a Deus, tá? Então, nesta glorificação que o apóstolo Paulo faz a Deus, ele exalta essa questão de Cristo nos ter, através das Escrituras, nos ter revelado todo o mistério já, através das Escrituras. Nessa exaltação, nessa glorificação que ele faz de Cristo, tá? Então veja que até nós glorificamos a Deus através do próprio conhecimento que temos do que Deus nos revelou. É assim que glorificamos a Deus, né? Não apenas com palavras que saem da nossa boca, mas falando justamente aquilo que Deus revelou. Então, dentro do tema que estamos abordando aqui, né? Aquele que veio segundo confirmar o Evangelho, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio por tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, sendo o mandamento de Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Então a revelação das escrituras são mandamento eterno de Deus, para que seja obedecido por todas as nações. Não existe a opção. Alguns desses eu vou obedecer, outros não, né? E esse mistério já nos foi revelado, tá? Então, não existe, se alguma pessoa te falar alguma suposta profecia ou revelação que não esteja nas Escrituras, e você falando, mas qual é a fonte disso? É Deus, mas como Deus revelar? Os mistérios de Deus. Normalmente falam, o mistério que você não conhece, os mistérios de Deus. Eu falo assim, não, os mistérios já foram revelados. O apóstolo Paulo diz que os mistérios já foram revelados pelas escrituras proféticas. Já estão todos revelados, né? É comum as pessoas também dizerem
Não, Deus não vai fazer nada sem antes falar com seus profetas. Então Deus está me falando que é para a igreja fazer isso, que é para o irmão tal fazer aquilo, para a irmã tal fazer aquilo. Não. Deus já revelou, de fato Deus não vai fazer nada sem antes revelar os seus profetas, mas Deus já revelou, já está revelado. A escritura toda é de fato a revelação de Deus. Tá? Então, que nós possamos entender, né, que todo o mistério guardado pelos séculos já foi revelado pelas Escrituras. E tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa vida, seja em que área for, né, para a continuidade das nossas atividades, nós temos a revelação aqui, temos a revelação em mãos. Graciosamente Deus nos deu essa revelação, tá bom? Pergunta 32.